Imagina que você está solteiro ou solteira em uma festa à procura de um crush, à procura de um pretendente. Dentre todos os pretendentes potenciais ali no meio da multidão, o primeiro fator que vai te chamar a atenção para esta ou aquela pessoa são os aspectos visuais. O rosto, o corpo, os olhos, o sorriso. E a partir disso, havendo uma aproximação, você vai ali na conversa analisar se a pessoa é boa de papo, bem-humorada, inteligente e o que mais for importante para você. O leitor dentro de uma livraria ou de um site, de uma feira de livros, é como o solteiro dentro de uma festa. Todos os livros ali à sua disposição são os seus pretendentes potenciais. E alguns aspectos vão chamar sua atenção para que ele se aproxime e, fazendo uma análise mais profunda, ele pode então tomar a decisão de transformar aquele livro de crush em um relacionamento sério. Ficou bem poético isso, né? No vídeo de hoje vamos falar sobre como você pode trabalhar esse processo de paquera do leitor com o seu livro e eu vou te apresentar 7 fatores que vão aumentar as chances dele levar o seu livro para casa, aumentando, claro, as suas vendas. Só um PS, se você está em busca de instruções sobre como fazer a venda dos seus livros, seja pessoalmente, em eventos ou pela internet, eu tenho um vídeo sobre isso também, é o vídeo número 10, como vender meus livros. Vou deixar o link aqui para você, então depois de assistir esse aqui, você vai lá e assiste esse também. Ainda pensando no exemplo da festa, o primeiro fator que vai fazer com que o seu livro se destaque na multidão aos olhos do seu potencial leitor, para que ele tenha uma aproximação, queira conhecer mais a respeito dele, é o aspecto visual. E quer outro aspecto visual mais importante do que a capa? A capa do seu livro é o primeiro impacto que o seu leitor vai receber. É a primeira impressão que ele vai ter da sua história. Então é muito importante que os elementos ali da sua capa, as imagens, as cores, a fonte do título, tudo ali, o jeito como ela está montada, que ela seja condizente com o que a sua história promete, o tipo de história que você está trazendo ali e com o que o seu público gosta, com aquilo que realmente vai gerar identificação com o público que você quer trabalhar. Por exemplo, eu não posso montar uma capa que tenha castelos e dragões, por mais que eu ache uma foto linda sobre isso para utilizar, se minha história é, sei lá, um suspense policial, é uma história futurista, não tem nada a ver com aquilo. E eu também não posso pegar e montar uma capa que seja do meu agrado, da Samantha, se o meu livro é voltado para um público diferente de mim, por exemplo, para um público masculino ou para um determinado grupo, um determinado nicho. E você pensando em grupos, pensando em pequenos nichos, você também pode ver se a sua história tem algum tema pouco explorado no mercado, algum tema que você sabe que vai atrair algum público em especial e usar isso na capa do seu livro. É o caso, por exemplo, de Quero Ser Beth Levitt, o meu romance que tem como tema central uma bailarina. Quando eu lancei o livro, havia muito poucos romances sobre uma bailarina e o título não dava nenhuma referência de que era isso que a história ia contar. Então, o que eu conversei com a designer da capa, que foi a Adriana Brasil, querida? Eu disse pra ela, é importante a gente deixar claro na imagem da capa que é uma bailarina, que tem balé, para que o público que ama esse universo se sinta rapidamente identificado com essa história. E é realmente o que acontece em eventos, especialmente Bienal do Livro. O que eu vejo de meninas chegando, balé, ai, bailarina, ama meu esse livro. Pronto, você já gera uma identificação logo de cara. Mas é claro, a sua capa deve prometer o que a sua história realmente vai levar para aquele seu leitor. Um exemplo de capa que eu gosto muito e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando é da trilogia da FML Pepper, a trilogia Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. Esqueci aqui o nome do terceiro. Perceba como, pelas imagens, pelo olhar da moça na capa, pelo tipo de fonte utilizada, o jeito como ela está montada, sugere movimento, sugere ação, sugere emoção. E é isso que a sua capa deve fazer com o seu leitor. Você tem que pegar a capa, bater o olho na capa e já ter a sensação daquilo que a história vai te fazer sentir. Que é o que, no meu ponto de vista, as capas da FML Pepper fazem muito bem. Parece que só de olhar para a capa a gente já perde fôlego, especialmente do segundo livro da trilogia. Eu acho isso muito legal. E lembre-se que às vezes menos é mais. Faça de um jeito a sua capa com que o seu leitor pode ver ela numa livraria, talvez não comprar aquele dia, mas se ele vê de novo em uma resenha de um blog ou em um site, em uma livraria de novo, ele se lembra, eu vi esse livro aquela vez. Então faça uma capa que gere fácil identificação. Tem capas que você sabe, que você bate o olho, você já sabe
que é daquele livro, daquela série, daquele autor. Então, tenha também esse cuidado de ser uma capa facilmente reconhecível. E você também não precisa ter aquela preocupação, mas eu não sou publicitário, eu não entendo muito desse mercado. Contrata um designer, às vezes a editora vai oferecer esse serviço, mas se você tá com a grana curta, chama um amigo para te ajudar a pensar nisso, paga um almoço para ele, tá tudo certo. E como capa é um assunto bastante abrangente, bastante amplo, eu vou gravar um próximo vídeo aqui futuramente no canal exclusivamente sobre isso. E até convido você, se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida específica sobre esse tema, coloca aqui nos comentários que eu vou incluir no roteiro do vídeo pra gente falar mais sobre isso. Mas qual que é o desafio em relação à capa? A gente sabe que muitas vezes o livro não está muito bem exposto ali na livraria, ele pode estar mais escondidinho ali nas estantes. Por isso, um segundo fator estratégico para você pensar no seu livro é a arte da lombada, aquela lateral do seu livro, que vai ficar exposta quando o seu livro estiver enfiadinho no meio de vários numa estante e não com a capa bem apresentada, como assim a gente gostaria que nossos livros sempre estivessem, de preferência na vitrine, só que não é sempre assim. Lembram que eu falei pra vocês que no meu romance Quero Ser Bette Leavitt eu procurei deixar bem claro, bem apresentado o tema do balé, a figura da bailarina, para que meu livro se comunicasse com esse público? Pois é, eu também pedi pra capista colocar uma bailarininha na lombada. Não sei se vai aparecer direito aqui pra vocês, mas tem uma figura de uma bailarina aqui no topo da lombada. Pra quê? Dentro de uma livraria, se a pessoa estiver passando os olhos por aquele monte de lombada uma do lado da outra, se ele bate o olho na figura da bailarina, pronto, já chama atenção para quem gosta desse tipo de assunto, desse universo e, consequentemente, vai gostar, tem mais chance de gostar da minha história. É o meu público e eu tô conseguindo me comunicar com ele através da lombada do livro. Mesmo que a lombada do seu livro seja muito fininha, veja se ela tá com uma cor adequada, com o tipo de fonte de fácil leitura, se o título do seu livro for impactante, for importante para se comunicar com o seu público, se é possível colocar algum elemento, alguma arte, assim como eu coloquei essa bailarina. Se a lombada for muito estreitinha, você pode ver com a gráfica ou com o seu editor quanto é possível aumentar de páginas, aumentando o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas, sem encarecer seu livro, a gente vai falar sobre isso mais tarde, para que você tenha um espaço maior aí de lombada para você trabalhar. Isso acaba também fazendo a diferença na hora do leitor passando o dedinho a agarrar o seu livro. Então o seu leitor foi atraído pela capa ou pela lombada e pegou o seu livro na mão. Yes! Tudo que a gente quer, estamos trabalhando para isso. Esse momento equivale a, dentro de uma festa, você parar de fazer as trocas de olhares como um crush e ter a sua primeira conversa com ele. E a primeira impressão de quem ele realmente é, o que ele tem a te oferecer. E no seu livro, o que é que vai dar essa primeira promessa para o seu leitor do que ele pode ou não encontrar na sua história? É a sinopse. A sinopse é aquele texto normalmente na quarta capa do livro, algumas pessoas colocam na primeira orelha, também vamos falar sobre isso. Ela deve trazer o quê? Qual que é a função da sinopse? Deixar o seu leitor morrendo de vontade de ler o seu livro. Portanto, não é lugar para você colocar um longo e tedioso resumo da sua história. Você não precisa contar um resumo da sua história ali para o leitor. Pode até ser um texto um pouco mais comprido. Alguns colocam só uma frase, alguns colocam um texto bem curtinho. Mas se for um texto mais longo, que seja uma leitura rápida, dinâmica, apontando os diferenciais da sua história, o que o seu livro tem de único, quais emoções você está prometendo para o seu leitor, que ele termine de ler a sinopse e pense: nossa, esse livro é único, nossa, eu quero sentir tudo isso que essa história está prometendo, eu quero viver essa jornada junto com esse personagem. Assim como o crush, quando tem aquela primeira conversa com você, ele gosta de impressionar, de dar a impressão de que você nunca conheceu alguém como ele, de que nenhuma outra pessoa dentro daquela festa tem a oferecer para você aquilo que ele tem a oferecer. É mais ou menos isso que a sinopse deve apresentar ao seu leitor. E sinopse é um tema muito pedido aqui no canal. Eu tô preparando um material especial sobre isso para vocês, que vai ser tema de um dos próximos vídeos. E eu também peço, se você tiver dúvidas ou curiosidades específicas a respeito desse tema, quer que eu fale sobre isso quando eu gravar aqui o vídeo específico sobre sinopse, deixa nos comentários que eu vou levar tudo em consideração para montar o roteiro do vídeo e gravar. Eu prometo que logo tá aqui para vocês. Eu sei que vocês querem esse tema e é bem importante mesmo. Aí o seu potencial leitor que está ali paquerando o seu livro leu a sinopse ou leu a frase de impacto que você deixou no lugar da sinopse, se interessou, o que ele começa a fazer? Ele começa a folhear o seu livro. Quando ele vai folheando o seu livro, ele se depara com
as orelhas do livro. Aquele, ó, usando aqui meu livro de exemplo, ó. Orelha é esse espacinho aqui, né? Na capa e também na quarta capa. E o que normalmente é apresentado nas orelhas dos livros? A primeira orelha, que está junto com a capa, ela traz um trecho da história, e a segunda orelha, que está ali junto com a quarta capa da sinopse, aquela que tem a sinopse, traz a biografia do escritor. Na primeira orelha, o que você pode trazer? Você pode pegar um trecho de impacto da sua história, dependendo, lógico, do sentimento que você quer levar ali. Se for um romance, coloca uma passagem bem romântica, que faça o seu leitor suspirar enquanto lê e o deixe no final da leitura suspenso, pensando ou ele quer saber o que acontece depois, ou ele quer viver mais daquilo. Se o seu livro for sobre ação, sobre luta, você deixa ali uma cena em que o seu personagem, sei lá, está se preparando para entrar no ringue, está se preparando para enfrentar um grande perigo, e esse trecho acaba quando ele se joga e vai ali em direção ao desafio. Sei lá, gente, eu tô pensando exemplos aleatórios, assim. Mas você entende? O que importa no trecho que você coloca nessa orelha é o sentimento que você vai despertar rapidamente no seu leitor. A pessoa que está ali na livraria, ela não tem todo o tempo do mundo para ver em detalhes cada livro. Então, quanto mais você fisgar, agarrar com as unhas a atenção do seu leitor em cada um desses elementos, melhor. E na segunda orelha da biografia do autor, gente, cuidado com a foto de autor que você vai colocar. Não coloca aquela foto em que é a foto 3x4 do seu RG, ou uma foto que está com uma baixa resolução, vai ficar toda embaçada, toda quadriculada. Gente, a pessoa vai bater o olho ali em quem está oferecendo aquela história para ele, em quem escreveu aquela história. E a sua foto precisa passar credibilidade, precisa demonstrar que você é uma pessoa que sabe do que está falando. Especialmente se o seu livro for de não ficção, for de um tema específico. Você escreveu sobre política, sobre enriquecimento, sobre comportamento. Você precisa ali ter uma postura e uma imagem pessoal de quem sabe do que está falando, de quem é profissional. Depende muito da imagem que você quer transmitir para o seu leitor. O ideal é, lógico, que seja uma foto tirada por um profissional, mas se você está sem grana, pega aí um amigo que tem uma câmera legal, que tem um celular legal, marca aí uma horinha de sessão de fotos com ele, paga um almoço para ele também. Essa história de pagar almoço é a melhor. Tati, eu tô te devendo uns 3 ou 4 almoços, né? Me cobra depois. E o texto da biografia, lógico, também depende. Se você vai falar de um tema específico de não ficção, deixa claro ali a sua formação naquele assunto, o seu conhecimento, o seu envolvimento com aquele assunto, se você é jornalista, do que você já participou, o que você já apresentou de trabalhos, o que você já tem publicado. E se você está falando aí com um público jovem, mostra aí de uma forma mais breve qual a sua experiência literária, ou se é seu primeiro livro, mostra fatores curiosos e divertidos sobre sua vida. Enfim, não precisa fazer assim aquela biografia, onde você nasceu, como você nasceu, quando... Coloca ali os fatores que você sabe que uma pessoa que se interessa em ler quem escreveu aquela história para ele, que provoque nela a sensação que você gostaria, a credibilidade que você quer transmitir pela foto e pelo texto. Depois das orelhas, da pessoa olhar as orelhas do seu livro, cuidado com os 2 últimos fatores que podem fazer o seu leitor fugir correndo do seu livro, mesmo que ele tenha gostado de tudo isso. O primeiro deles é o preço. É um fator bastante óbvio, porque é um fator importante para qualquer consumidor de qualquer produto no mercado. Mas no caso específico dos livros, antes mesmo de você fechar contrato com uma editora ou de você contratar o serviço de uma gráfica, quando o seu livro já estiver diagramado, o preço de um livro, o que é que vai interferir? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas é o número de cadernos. Sabe esses agrupadinhos de páginas que ficam aqui colados, vamos dizer, na lombada? Normalmente o preço de um livro varia de acordo com o número de páginas, mas que é o número desses cadernos, desses pequenos caderninhos que formam o seu livro. E você, antes mesmo de fechar um contrato ou de mandar seu livro ser impresso, você pode, já com a sua história diagramada e prontinha para ser impressa, ver quantos cadernos a sua história vai ter, quanto ela vai custar, e você pode inclusive perguntar para o editor ou para o pessoal da gráfica quantas páginas você precisaria reduzir para que ele entrasse numa categoria anterior de preço, porque normalmente até X cadernos é um preço, até Y é outro preço. Você pode até conversar sobre isso com o seu editor antes de fechar contrato para ter uma ideia se eles são uma editora que fazem livros muito caros.
especialmente quando a tiragem de livros é baixa, o preço unitário do livro é mais alto. Aí você fez todo o processo de edição, chegou o livro na sua mão, você não esperava que ele ia ficar tão caro, e é complicado. A gente sabe que livro caro, especialmente quando a gente ainda não é um autor tão conhecido, é mais difícil de vender. Então, às vezes, o seu livro, por 2 ou 3 páginas, ele já entrou numa categoria superior de preço, e se você conseguir enxugar um pouquinho a história ou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, ele já entra numa categoria anterior de preço. Então, antes de mandar bala para impressão, você pode ver essa possibilidade. Apenas tome cuidado, porque o fator diagramação também pode fazer o seu leitor fugir correndo da sua história. Se você investir aí em uma edição econômica com fonte bem pequenininha, com as letras bem juntinhas e quase saindo para fora, indo para fora, né? Sair para não, vai sair para dentro e quase saindo do papel de tão pequenininha que é a margem, aí a pessoa às vezes já vai desanimar, ele já vai visualizar o esforço que ele vai ter para ler. E muita gente hoje em dia usa óculos e não quer uma letra pequenininha, quer uma leitura mais fácil, gostosa. Então, lógico, tenha o bom senso de não deixar uma fonte gigante com 2 dedos de espaço entre cada linha, mas faça uma diagramação agradável de ler, um tipo de papel de preferência, aquele papel pólen amareladinho, muita gente gosta porque ele cansa menos a vista. Vê aí uma diagramação bem legal para que o seu leitor, assim, a hora que ele der aquela folhadinha básica, sabe? E você também pode trabalhar detalhes, por exemplo, na abertura dos capítulos ou encerramento dos capítulos, um detalhe bonitinho nas folhas. Lógico, tudo dentro do que o seu investimento permitir, se isso vai gerar um custo extra ou não, se você pode. Normalmente não gera, porque se ele for para diagramação, você já pede para ele aí, você fala, vê se a gente consegue fazer uma abertura bonita. Então isso às vezes ajuda a gerar uma simpatia extra do leitor com a sua história. E o último fator que vai ajudar seu livro a vender mais é o fator das promoções. Aí, especialmente quando você que está fazendo a venda direta do seu livro, seja através de um site, em um evento, em uma feira de livro, você pode trabalhar aí, usar sua criatividade, oferecer um brinde junto com o seu livro, que funciona mais ainda se for um brinde exclusivo apenas para os X primeiros que comprarem, ou exclusivo para aquele evento, que muita gente vê seu livro ali no evento e fala que vai comprar depois, aí fala, comprando hoje você ganha, depois infelizmente não vai ter mais. Você pode fazer aí, usar esse gatilho aí da escassez, né, para a pessoa querer comprar seu livro naquele momento e aproveitar aquele brinde. Você pode também, se você já tiver outros livros publicados, oferecer desconto para quem comprar livros combinados, montar um box dos seus livros, fazer um combo, oferecer aí uma tiragem, se você for fazer uma nova impressão, fazer uma capa especial, uma edição limitada. O desconto também pode ser temporário, por exemplo, esse preço especial até somente nesse mês ou até tal dia, para a pessoa também pensar, melhor eu levar já porque depois o preço vai subir. Enfim, você pode trabalhar diversos elementos que tornem a experiência de compra única e o leitor pense que se ele não levar seu livro naquele momento, ele está perdendo uma grande oportunidade. E é claro que aquilo que você oferece de bônus, ele tem que ser adequado ao que o seu público realmente vai valorizar, ao que vai fazer sentido para ele. Por exemplo, se você estiver numa feira do livro de escola, que os jovens normalmente têm a grana mais curta, oferecer desconto, especialmente no combinado, pode ser interessante, ou oferecer um brinde que você sabe que aquela idade tá super antenada, vai gostar, vai valorizar. Ou se eu escrevi um livro aí de não ficção, eu tô numa convenção de dentistas vendendo meu livro, eu não vou oferecer um brinde fofo. Talvez não seja a melhor opção, ou se eu tô num evento de classe mais alta, desconto pode não fazer tanta diferença para eles. Pensa com carinho em quem é seu público, em que ambiente você está vendendo e o que vai realmente chamar atenção e falar, se eu não levar o livro agora, eu tô perdendo uma oportunidade. E aí você pode me dizer, poxa Samantha, mas o meu livro já foi publicado, ele já está impresso, nem deu tempo de eu pensar em todos esses fatores. Olha, pensando nisso, eu realmente mudaria minha capa, mudaria a lombada, pensaria melhor na sinopse. Tudo bem, guarda essas dicas para uma segunda edição do seu livro, em algum momento vai acabar o estoque, você vai ter que imprimir mais, aí você pode trabalhar todos esses fatores de novo. Guarda também para suas próximas publicações, os próximos livros que vão sair, e pega aí os seus livros já publicados, analisa esses 7 fatores, o que você está fazendo certo, o que você poderia mudar para otimizar ainda mais suas vendas, e assim você vai cada vez mais potencializando as vendas do seu livro, fazendo com que mais leitores se aproximem e queiram levar para casa sem falta. E eu quero saber de você, qual seria o 8º fator que você
você elencaria aqui nesse vídeo? Alguma coisa que eu não falei aqui que você também acha importante na hora de atrair o seu leitor e fazer com que ele leve seu livro para casa? Compartilha com a gente, pode ser alguma coisa de experiência própria, que você já viveu, algo que você percebe aí no mercado. Porque esses 7 fatores não são os 7 únicos, né, gente? São os 7 mais importantes que eu elenquei de acordo com minhas vivências, com a minha troca de experiências com outros autores. E eu quero saber de você, o que você tem a compartilhar conosco sobre esse assunto. Então, nos próximos vídeos, dentre outros assuntos, eu vou falar, prometo, exclusivamente sobre capa, sobre sinopse e outros temas, alguns que eu aqui penso, outros que vocês sugerem pra mim. A sinopse mesmo é uma delas, né? Eu sei que vocês pedem bastante. Logo, logo vai estar aí pra vocês. E por enquanto é isso. Um beijo enorme pra todos e até a terça-feira que vem.